Nesse vídeo faremos a resolução da questão 2 da P3 noturno de Introdução à Informática. Então vamos ver qual que era a questão. Era dado um fluxograma, um diagrama de blocos, e você deveria transcrever esse diagrama aqui na linguagem C. Então o objetivo era verificar se a partir de um diagrama você consegue fazer a transposição para uma linguagem. Então, o diagrama está feito. Aqui, então, em C, como ficaria? Bom, aqui já está todo feito o programa. Eu realmente coloquei esse programa, fiz lá no Dev C++ e puxei aqui uma cópia da resolução. Lógico que esse colorido aqui não iria aparecer para você na prova. Mas então vamos ver. Então essa é a forma padrão, int main, int args. Se você colocasse só aqui int main, abre, fecha, sem nada no meio, também daria certo, não teria problema nenhum, seria aceitável você colocar assim. Então vamos começar aqui, olha, aqui é definido um vetor de 15 posições. Pelo nome eu suponho que, como vai ser feito conta com ele, eu suponho que seja um vetor de números. Esses números não têm nenhuma identificação se eles são inteiros ou se eles são ponto flutuante, se é um float. Não importa, eu fiz como inteiro. Se você tivesse que mudar para outra coisa que não fosse inteiro, não teria problema nenhum. Então eu coloquei um vetor de números, 15 posições, tem uma variável soma que começa com 0, e eu precisei de uma outra variável i, porque eu estou vendo aqui que no fluxo é usado uma variável i nesse comando aqui, que é um for. Então já defini a variável. Então aqui o i vai de 0, i menor que 15 e mais. Então o que está aqui é exatamente o que foi colocado aqui dentro do for. Então, enquanto o i for menor que 15, na verdade é isso que eu estou fazendo. Se o i for menor que 15, eu fico repetindo um processo. Bom, o que eu faço? Eu vou fazer, esse é o símbolo de leitura, né? Leitura. Antes de ler, é bom sempre que você dê uma mensagem para o usuário para indicar para ele que ele deve digitar alguma coisa, senão ele fica sem saber. Vem aquela tela preta lá da console e o cara nem sabe o que é para fazer. Então vai lá uma mensagenzinha, informe o número da posição i. Eu coloquei até uma variável aqui dentro da mensagem para ele ver que está mudando. Quando o i vale 0, vai aparecer informe o número da posição 0. Quando o i vale 1, informe o número da posição 1 e assim por diante. Veja que esse i não tem nada a ver com este i. Aqui é indicação que eu vou colocar um número inteiro. E aqui é que eu vou mostrar um número inteiro. É uma substituição. Vou substituir isso por quê? Qual o valor? Pelo valor da variável i. É só uma coincidência esse i com esse i. Esse é o nome da variável, que é a variável do for. Então, mando lá, informe o número da posição i. Eu vou fazer uma leitura e depois eu vou fazer outra leitura e outra leitura várias vezes. Vou fazer aqui 14 vezes de 0 até menor que 15 é o 14. Bom, quando eu digito o número e dou Enter, o Enter também vai para o buffer de leitura. Então eu preciso tomar o cuidado de manter o buffer de leitura sempre limpo antes de fazer a leitura mesmo, né? Isso é feito, senão o Enter vai ser lido. E não é o que eu quero. Eu quero ler só um número. O cara digita um número e dá o Enter. Então eu limpo o buffer aqui com esse flush, stdin. Então faço a leitura do É sempre bom, antes de um scanf, você colocar o flush. A não ser quando você só vai ler uma única variável, não precisa colocar o flush. Se você vai ficar lendo várias vezes, é sempre bom limpar o buffer. Então, eu mandei a mensagem e faço a leitura. Eu faço a leitura de um número inteiro e armazeno no vetor i no vetor números, na posição i. Lembra aqui do i comercial na frente do nome da variável sempre que eu for fazer uma leitura. Bom, isso daqui é o que fica repetindo. Eu fico lendo várias vezes. Está aqui esse processo. Quando o i deixou
de C menor que 15, então o fluxo segue para a primeira instrução depois do bloco de repetição. Então ele vem para cá e cai num novo for. Igualzinho, o I vai de 0 até 15. Então o que eu estou fazendo em cada passagem? Eu estou pegando o valor da soma, é uma variável que começou com 0, e estou somando lá o número indexado de I. Então quando o I é 0, estou somando a variável que está na posição 0 do vetor. Quando I é 1, a variável que está na posição 1. Então soma vai dar a soma de tudo aquilo que foi digitado. E fica somando, somando, somando. Terminado o processo, esse é o símbolo de exibição, exibe o valor da soma. Eu tomei o cuidado aqui de mudar de linha. Por que aqui eu não mudei de linha e aqui eu estou mudando? Porque quando eu faço uma leitura, a leitura já faz a mudança de linha automaticamente, tá? E aqui não, aqui se eu não fizer nada, vai ficar tudo na última linha. Então, eu coloquei aqui uma mudança de linha para garantir. Eu vou mostrar uma variável inteira chamada soma e o programa se encerra. Então, está aqui a codificação desse fluxo aqui. Ok, esse foi o exercício 2 da P3 de Introdução à Informática do período noturno.